Bom, olha a responsabilidade que esse rapaz, que amanhã está partindo de volta para Israel, aqui é o Rodrigo, pela primeira vez nós estamos recebendo ele aqui na El Shaddai, e o Rodrigo veio para uma missão aqui no Brasil, falar um pouquinho sobre os conflitos que estão acontecendo em Israel. Ele vive lá, quantos anos, Rodrigo? 16 anos. 16 anos, e tem uma atuação no sentido de estar com o povo judeu, né? E também fazer essa conexão do povo judeu, levar a mensagem desse povo para o mundo. E mais do que nunca, vocês têm acompanhado nas mídias sociais, nesse tempo de conflito, que lugar aquele, né? Israel, Jerusalém, que lugar agitado ali politicamente, a perseguição àquele povo. E talvez algumas pessoas não entendam exatamente o sentido daquele conflito. Achem que é só um conflito ideológico, político, como tantos outros que existem na Terra. Mas aquele conflito, ele é diferente. Ele é um conflito que tem uma origem no reino espiritual. Israel, Jerusalém, é o termômetro do que há de vir, do que era, do que é e do que há de vir. Então, Rodrigo, ele carrega como missão levar o povo cristão, o povo judeu e outros povos também a entender essa verdade que envolve o povo de Israel e todos esses conflitos. E nós que somos cristãos, para nós faz todo sentido, porque eu estava conversando com o Rodrigo, assistindo alguns materiais dele, depois vocês vão seguir ele no Instagram também, você passa a ter o @ Rodrigo, e Jesus é judeu, Jesus e toda a sua equipe de discípulos nasceu em Israel e eram judeus. Jesus está vivo, por isso eu digo está vivo e é judeu, no sentido de que ali foi a sua origem, foi aquele povo que ele escolheu para ser o povo que iria o receber. Então, se a gente pensar que muitos cristãos hoje na Terra não reconhecem essa realidade, desconectam Cristo, o nosso Jesus, com esse povo. Isso é tão óbvio, mas é tão difícil que as pessoas façam essa conexão. Então, alguns podem dizer, o que um judeu está fazendo numa festa cristã de tabernáculos? E eu creio, Rodrigo, que você tem uma grande responsabilidade aqui agora, como a gente tem tido há muitos anos, de fazer essa conexão do cristianismo, do nosso Rei Jesus, com o povo judeu e com aquilo que há por vir. Todos os anos a gente nesse altar, nas festas, nós celebramos, ou a gente coloca algum teatro, alguma celebração, um tema bíblico. E nesse ano eu creio que o Senhor te trouxe aqui. Nós já não íamos fazer uma festa com teatro, íamos celebrar com aquela linda sucá, com as nossas ofertas diferentes sendo trazidas ao altar. Mas quando eu soube que você estava aqui, eu entendi. Nós não fomos esse ano, pela primeira vez, ao longo de 24 anos, nós não fomos a Sião em tabernáculos. Primeira vez que a igreja El Shaddai, como família El Shaddai, mas eu falei, mas Israel veio aqui. Então você só tem um pouquinho de responsabilidade, porque você foi enviado por Deus. Vamos aplaudir ao Rodrigo. Eu não sei se eu consegui ser muito clara, mas que Deus possa ministrar o seu coração e que Deus te use aqui com liberdade. Este lugar é seu, porque o Senhor te trouxe, amém? Amém. Meu Deus, meu Deus. Eu quero falar também com o Rodrigo. Quero falar com você também. Nós estamos sendo honrados por Deus. Porque, não sei se você se lembra, mas no ano passado também um representante de Israel veio estar na nossa festa em tabernáculos, da Embaixada Cristã de Jerusalém, o senhor Barry Denison, né, que ministrou aqui para nós, pregou uma palavra tremenda. E esse ano Israel está aqui de novo. Mas por que a igreja El Shaddai recebe essas pessoas de Israel e que Deus envia para cá? Porque nós amamos Israel. E eu recebi de Deus assim uma direção, Rodrigo, de como cristão e também como
povo gentil, né? Um brasileiro, um representante das nações, porque hoje Israel está sendo incompreendido, perseguido e combatido por muitas nações. Mas Deus colocou no meu coração fazer desse momento um ato profético, onde as nações pedem perdão a Israel por tudo aquilo que vocês estão sofrendo. Por favor, nos perdoe. Perdoe a nossa ignorância, a nossa falta de entendimento, de amor, de temor de Deus, porque nós amamos Israel e queremos o bem dessa nação, que é uma bênção para todos os povos da terra. Vocês são muito importantes, e como diz a palavra lá em Romanos, se na queda de vocês são preciosos, vocês são valiosos, como será a vida de vocês preciosa? A bênção que o Senhor vai fazer emanar de vocês para todos os povos na restauração de vocês. Israel está sendo restaurado, e essa igreja aqui, a igreja El Shaddai, aqui no Brasil, há mais de 25 anos, ora, ama, visita, consola e abençoa materialmente o povo de Israel. Nós amamos vocês. Deus os abençoe. Declare o perdão aí para nós. Amém. Com certeza. Meu Deus, que honra verdadeira estar nessa casa junto com todos vocês, junto com esse casal, e ter os primeiros momentos da minha estadia aqui com vocês ser um momento justamente como esse. O meu coração está não surpreso, porque surpreso não é a palavra correta, porque a gente já espera esse tipo de coisa de pessoas que são incríveis do jeito que vocês são, que tem um coração por Israel, que está posicionado por aquela nação há tantos anos. Mas tudo que eu posso dizer, gente, é que da mesma forma que o meu papel é conectar Israel com o Brasil, fazendo a ponte do lado de lá para cá, eu também volto para Israel, conectando o Brasil com Israel e dizendo para Israel: gente, tem um povo espalhado pelo Brasil que está junto conosco, e nós não estamos sozinhos. E eu volto para casa carregando isso de vocês, de verdade, de verdade. Amém. Obrigado. Tá bom, gente, pode sentar, por favor. Certo, como a apóstola estava falando, deixa eu me apresentar rapidinho para vocês um pouquinho melhor. O meu nome é Rodrigo, eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina. Eu nasci aqui, mas eu imigrei para Israel, vivo lá já tem mais de 16 anos, uma boa parte da minha vida. Daqui a pouco vira a contagem, eu vou ter passado mais tempo lá do que eu passei no Brasil. Eu sou casado há 11 anos com a minha esposa maravilhosa, que se chama Alina. E nós temos juntos 2 filhos, um menino de 5 para 6 aninhos, vai fazer 6 anos agora em janeiro, que se chama Stav, e uma menininha de 2 aninhos, acabou de fazer 2 anos em outubro, que se chama Libi. A gente está criando a nossa família lá na terra de Israel, e a nossa vocação, o chamado da nossa vida é ser uma ponte entre o Brasil e Israel. Por isso, de novo, que honra, que privilégio, que maravilha eu poder estar aqui junto com vocês. Eu estou lá em Israel já há tantos anos, e uma das coisas que eu faço para fazer esse papel de conexão, eu também sou guia de turismo lá em Israel. Então eu quero dizer que, mesmo não conhecendo vocês, eu já ouço de vocês há muito tempo, porque a gente sabe do compromisso que essa casa tem de levar pessoas para lá, de ensinar a verdade a respeito de Israel já há tanto tempo. Então, gente, muito, muito obrigado. Antes de qualquer coisa, muito obrigado por todos esses anos de aliança com a terra de Israel. E muito obrigado por me receberem aqui como um representante daquela nação, que eu sei que vocês amam, e eu me sinto amado. Eu sinto o amor de vocês por aquela terra. Enquanto eu estava conversando com o apóstolo, desenhando como seria esse nosso momento juntos, eles comentaram comigo que realmente vocês fariam uma celebração da festa dos tabernáculos, e pediram que eu ensinasse algo conectado com isso. E isso é um pouco diferente do que eu venho fazendo aqui nos últimos dias, porque
eu vim passando de igreja em igreja, de comunidade em comunidade, sim, ensinando as escrituras, abrindo os textos da Bíblia, mas tentando contextualizar um pouco do que Israel tem vivido nesses dias. Porque eu tenho certeza que todos vocês que amam a minha nação, vocês estão com certeza de joelhos dobrados, talvez todos os dias, orando pela nação de Israel, ao longo desse último ano que tem sido tão intenso, tão difícil para Israel. Mas a paixão verdadeira da minha vida não é falar de guerra, não é falar de política, é falar das escrituras. Então, hoje vocês são aqui, a última noite, amanhã de manhã eu vou para o aeroporto e volto para casa. Eu saí da minha casa, enquanto a minha família ainda estava sentada dentro da nossa sucá, enquanto era a festa dos tabernáculos. No último diazinho da festa dos tabernáculos, eu saí de casa e saí com um sentimento assim de... não consegui encerrar todo o ciclo da festa em casa, tive que vir para o Brasil antes de acabar a festa. E aí Deus fez essa coisa meio esquisita de eu vir aqui encerrar a festa dos tabernáculos com vocês. Graças a Deus. Muito bom. Muito bom. Então o que eu quero fazer, gente, eu vou sim conectar algumas dessas verdades com aquilo que Israel tem vivido hoje, mas eu quero principalmente que a gente explore junto um pouco da simbologia que está por trás da festa dos tabernáculos, tá? Agora, eu estou falando com um público que ouve sobre a festa dos tabernáculos há quantos? 24 anos? Né? 25 anos. Então, se tem alguma coisa que eu vou dizer aqui que você já ouviu 500 vezes, você me perdoa, porque eu vou fazer o quê? Vocês são muito bem ensinados, tá? Mas a gente vai começar do básico e depois a gente vai mergulhando para uns níveis um pouco mais profundos. Se você puder, abre em Levíticos 23. A partir do versículo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel dizendo: aos 15 dias desse mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra se fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E é reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor ofertas queimadas, holocausto e ofertas de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu próprio dia, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis essa festa do Senhor por 7 dias, ao 1º e também ao 8º haverá descanso solene. No 1º dia tomareis para vós os frutos das árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiro de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, e celebrareis esta como festa ao Senhor, por 7 dias cada ano, e é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. E assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Então olha só, a ideia mais básica a respeito da festa dos tabernáculos é que ela foi instituída por Deus enquanto o povo ainda estava peregrinando pelo deserto. O povo estava lá, eles haviam sido libertos da escravidão do Egito, eles estavam passando por aquele período entre a libertação do Egito e a entrada na terra prometida. Aquela estação que naquela geração levou 40 anos de peregrinação pela sequidão do deserto, de dependência total da provisão de Deus para que Ele fizesse alguma coisa. Se Deus não tivesse presente, claramente presente, manifestamente presente para aquele povo, eles iam perecer. Porque quantos de vocês já foram para Israel? Levanta a mão. Não, gente, todo mundo tem que ir para Israel, tá? Todo mundo vai, todo mundo vai. Vamos levar mais um monte de caravana para lá. Todo mundo que já foi e que já perambulou pelos desertos daquela região,
sabe da dificuldade extrema que é você caminhar por aquela área. Pensa em agosto, 45, 46, 48 graus de calor, nem um pingo de água em nenhum lugar à sua vista, tudo seco. Se andar meio-dia dá de dar 2 passos e cair desmaiado. Mas esse povo peregrinou durante 40 anos pelo deserto, porque Deus colocava em cima deles uma nuvem para protegê-los do calor, senão eles teriam morrido. De noite, não sei se alguém já teve uma experiência dessa, essa é uma experiência um pouquinho mais rara de ter, mas de estar lá no meio do deserto, no meio da noite, à meia-noite, à 1 da manhã, é frio, pode ser agosto, pode ser no auge do calor. De noite no deserto faz frio, qualquer ventinho te gela os ossos, mas eles não morreram de hipotermia, que tinha uma coluna de nuvem, que esquentava o povo, que protegia o povo, que iluminava o povo. Tinha tanto milagre, não tem como plantar e colher, não tem como fazer essas coisas. Então, Deus mandava maná do céu, chovia pão, cara. O povo reclamava que estava cansado de comer maná, queria fazer um churrasquinho, Deus mandava codorna. Sabe, tudo estava, não tem água, brotava água da rocha. Não tem loja, não tem shopping center para fazer compra. O sapato crescia com o pé, a roupa não desgastava. Essa é a descrição bíblica do que estava acontecendo. Então, o período do deserto foi um período de transição longo, difícil, porque foi aquele tempo que o povo estava se desvinculando da mentalidade servil, da mentalidade de escravo, para se preparar para entrar na terra prometida. Mas a realidade é que aquele foi um tempo de manifestação profunda, clara, direta de Deus o tempo inteiro. Não era difícil de acreditar em Deus no deserto. Não era difícil, porque todo dia de manhã você saía da tenda e tinha maná lá no chão. Não era difícil, os milagres estavam muito evidentes. Mas aí Deus fala com o povo e diz o seguinte: ó, o negócio é o seguinte, daqui um pouco vocês vão sair do deserto. Daqui um pouco vocês vão entrar na terra que eu prometi dar para vocês por herança. Daqui um pouco vocês vão estar numa terra tão boa que você vai plantar semente e vai colher. Você não vai precisar morar numa tenda que desmonta e monta, andando em círculo por 40 anos no meio de uma terra de ninguém. Você vai viver na sua própria terra. Você vai construir a sua própria casa. Vai viver numa casa de alvenaria bonita, vai contratar um arquiteto para fazer o projeto da casa. Vai ser legal. Mas quando você estiver vivendo tua vida normal, dentro da tua casa, por 7 dias de cada ano, você vai sair de casa, vai montar uma barraca no jardim, no quintal. Eu moro num apartamento, então eu monto a minha na varanda. Vai sair de casa, monta uma barraquinha e lembra daqueles dias do deserto. Lembra que você serve um Deus que é confiável. Que Ele é confiável. E nós passamos por momentos da nossa vida, por etapas da nossa vida, onde as manifestações de milagres e do sobrenatural de Deus, elas são muito claras e muito evidentes. Mas a gente também passa por momentos onde a vida é muito mais normal. Onde a vida é muito mais acordar de manhã, cuidar dos teus filhos, ir trabalhar, construir a tua casa, fazer tudo o que você tem que fazer. Isso é a vida na terra prometida. E às vezes a gente gasta a vida inteira tendo saudade do deserto. Porque no deserto tinha a coluna de nuvem, tinha a coluna de fogo, tinha um negócio todo dia. Era muito mais fácil ter fé no deserto do que no meio da normalidade da vida. Do que no meio do dia a dia, quando você acorda de manhã, cuida dos filhos, vai trabalhar, volta para casa. Não viu nenhuma nuvem hoje. Não caiu codorna em cima da tua cabeça hoje, está tudo normal. Mas esse normal é um milagre. Esse normal é a promessa.
Esse normal, tu vivendo dentro da tua casa, com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido, acordando de manhã, indo trabalhar, trazendo sustento para a tua casa, essa é a promessa, esse é o milagre, esse é o ponto da história toda. E a gente gasta às vezes a nossa vida com saudade de um tempo que era o tempo transicional, que era o tempo de Deus tirando a gente da escravidão e levando a gente para um lugar de maturidade. A gente só sabe ter fé se vê a coluna de nuvem, se vê. Mas fé não é o oposto de vista? Não é isso que está nas Escrituras? Então por que você precisa ver tudo, o tempo todo? A celebração da festa dos tabernáculos é a celebração da memória de que tudo que a gente vive no normalzinho, no dia a dia, no acordar de manhã, isso tudo é um milagre. Isso tudo é um milagre. Só que é um milagre que a gente esquece dele. A gente acostuma com o cotidiano. Eu lembro, gente, de quando a minha esposa ficou grávida e o meu filho nasceu. E eu lembro da sensação física, assim, de estar lá na sala do parto e de ver meu filhinho nascer e de segurar ele no meu colo. Todo mundo que é pai e mãe aqui lembra disso, não é novidade para ninguém, né? Eu só estou tentando mexer na memória de vocês. Foi o momento mais chave da minha vida. Eu sou uma pessoa antes daquele momento e outra pessoa depois daquele momento. Quando eu olhei nos olhos do meu filhinho, nos olhos azuis que ele tem, e eu pensei, isso aqui é a história toda. Isso aqui é o cumprimento de tudo. Eu tô segurando um milagre. Eu estou segurando a criação toda. Ela toda explodiu aqui no meu colo nesse momento. Aconteceu tudo de novo. Deus disse, haja luz, tudo de novo. Aconteceu tudo. Eu segurei o universo inteiro aqui no meu colo, naquela hora que ele veio para cá. Que milagre maior do que esse que você quer? Você está tão acostumado com a casa, com a alvenaria, com o trabalho, com a provisão, com o prático, com o básico da vida, que você esquece que a casa, que a alvenaria, que a provisão, que o trabalho é milagre de Deus. Então 7 dias de cada ano, ele diz, olha, para você não acostumar demais, 7 dias de cada ano eu te dou um memorial físico. Você vai sair de casa e vai lembrar do tempo da peregrinação no deserto. Você vai fazer aí uma tenda. Você vai habitar dentro dessa tenda durante esses dias, para lembrar daquele período lá atrás. Agora, tem um nível talvez um pouco mais profundo do que essa primeira interpretação, um pouquinho mais superficial. Ela ainda é extremamente profunda, mas ela é um pouquinho mais superficial. Tem várias tradições dentro do judaísmo a respeito de como a tenda tem que ser construída, tá? De novo, tenho certeza que vocês já sabem disso. Mas ela tem que ser uma habitação móvel, temporária. Ela não pode ser fixa demais. Você não pode estar sentado lá dentro e não se preocupar de maneira alguma, por exemplo, se você ouvir um relâmpagozinho, um trovão no céu, o teto não pode estar firme o suficiente para você poder sentar lá dentro tranquilo, sem se preocupar. Você tem que estar sentado dentro da tenda o tempo inteiro pensando, será que vai chover hoje? Se chover a gente molha. Será que vai ventar demais? Porque se ventar demais a tenda vai voar embora. Não pode ter parede, tem que ter um tecido, como está lá, tem que ter um pano em volta. Não pode ter um telhado, tem que ter uns ramos de palmeira em cima. Você tem que estar sentado dentro da tenda e, se for durante a noite, você tem que conseguir olhar e enxergar as estrelas. Mas ela não pode estar, durante o dia você tem que estar sentado e ela tem que ter mais sombra do que luz dentro da tenda. Isso é simbólico, já explico por quê, tá?
Então tem um monte de outra coisa que não pode fazer. Essa última, a gente, na modernidade, às vezes a gente dá uma escapadela, assim, dessa tradição, tá? Eu, por exemplo, dei uma escapadela esse ano. Eu fui lá e comprei uma sucá, que ela já é prontinha, é só montar a sucá. A gente compra tipo na Tok Stock da vida de lá, sabe? Mas a tradição diz que a tenda tem que ser feita de material natural. Que ela não pode ser feita de nada que está pronto. Então você tem que ir, tem que tirar a madeira da árvore, tem que cortar a madeira, tem que moldar a madeira, daí tem que ir para o quintal da tua casa, tem que fazer, tem que suar, tem que pregar a madeira na madeira, você tem que trabalhar na madeira, tem que bater, tem que martelar, tem que ser um negócio que envolve tu, os teus filhos, a família toda, você tem que se esforçar para fazer, não pode ser muito fácil, não pode estar pronto, não pode ir comprar na loja e só vir fazer assim, né? Amazon Delivery, assim, não pode. Você tem que se esforçar, porque aqui está um outro nível de interpretação do negócio. Porque Deus diz, durante esses dias dessa festa, você tem que considerar que esta tenda, ela é a sua casa. Simbolicamente, essa tenda é a sua casa. Está vendo o esforço para construir a tua casa? Está vendo? Está vendo como você está suando? Está vendo como você está aí martelando, e suando, e martelando, e você teve que cortar a árvore, o galho, teve que fazer aquele negócio todo, teve que achar o ramo da palmeira para colocar em cima do telhado, é um esforço todo, mas você está vendo como é frágil? Está vendo como a tenda é frágil? Está vendo como qualquer ventinho, qualquer chuva, qualquer coisa, ela é frágil? E a tua casa, de verdade, não é a tenda, é a presença. A casa é a proteção, é a presença de Deus, é o favor de Deus, é a cobertura de Deus. A casa que você constrói é uma ilusão. Ela é um negócio para te fazer meio que sentir assim, protegido. Mas o que protege não é o telhado está cheio de furinho, irmão. Não é o telhado, o que protege é a presença. Nesses dias da guerra, lá em Israel, a gente está vivendo um ano de guerra muito difícil. E os últimos 2 meses trouxeram uma tensão muito grande para a região onde eu moro. Eu moro em Nofa Galil, que é uma cidadezinha que fica mais ou menos a 5, 10 minutinhos de Nazaré, bem no coração da Galileia. E nos últimos meses, na minha cidade, a gente tem tido mísseis várias vezes na semana. Isso significa, por exemplo, que a gente está deitado na cama, em casa, às 3 da manhã, de repente faz aquela sirene zona. Quando começa a sirene, todo mundo acorda e a gente tem 60 segundos para agarrar nossos filhos, pegar a cachorrinha, descer 3 andares até o abrigo no subsolo, que fica no subsolo do prédio. E enquanto nós estamos geralmente correndo, atordoados de ter acordado no meio da noite, a gente no meio das escadas a gente começa a ouvir os booms das explosões, das interceptações que o Iron Dome faz contra esses mísseis. E aí a gente precisa ficar abrigado no abrigo antibomba pelo menos por 10 minutos depois da sirene, no caso de caírem os destroços dos mísseis, porque os mísseis foram desabilitados, então eles não vão explodir mais, mas os destroços ainda às vezes são do tamanho de um carro, é gigante. Então isso pode cair e causar muito dano. E eu nunca vivi nada mais difícil na minha vida do que segurar o meu filho de 5 para 6 aninhos e vê-lo com medo genuíno, assim, com medo, tremendo de medo, com o corpinho dele tremendo de medo. Assim, não consigo explicar, e ainda eu estou dizendo isso em todos os lugares onde eu vou, que a minha região está tranquila, sabe? Assim, a gente passou um ano a gente não viu nada, muito diferente do que aconteceu no sul de Israel, muito diferente do que aconteceu no extremo norte de Israel. A minha região foi assim, protegida, e ainda assim, em 2 meses eu vi o meu filho virar outra criança. Foi muito difícil. Mas eu sou um eterno otimista, tá? Eu fico sempre procurando o lado bom das coisas.
E o que eu descobri de lado bom das coisas, nesse sentido, é que, do nada, meu filho foi muito mais espiritual do que eu, sem eu ensinar, sem eu ter essa ideia. Acho que talvez porque ele via a mim e a minha esposa na nossa vida, mas meu filho desenvolveu uma técnica para lidar com o medo. Sempre que ele sente medo, agora ele vira para mim e diz: pai, podemos orar? Antes de dormir, ele pede para mim. Às vezes a gente tem uma oração tradicional no judaísmo que se faz logo antes de dormir, que é recitar o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Logo antes de dormir, quando a gente está deitadinho na cama já. E às vezes meu filho, ele olha para mim e diz: pai, podemos fazer aquela oração? Aí eu oro com ele essa oração, e às vezes ele pede 10 vezes assim. A gente ora uma vez, aí ele fica quietinho uns minutinhos, aí ele olha para mim e diz: pai, de novo, ora comigo de novo. Aí eu oro mais uma vez, aí ele fica quietinho, daí às vezes ele vira e diz: pai, mais uma vez, agora lê uns salmos comigo, pai. Aí ele abre o aplicativo dos salmos no meu celular e fica assim: lê esse aqui, agora lê aquele outro lá, agora lê esse aqui, até ele dormir comigo lendo os salmos para ele, e aí ele dorme quietinho. Mas por que eu estou contando isso? Porque uma das frases nessa oração é Frosa lenu et sukat shlomecha, que é: estende sobre nós a suká da tua paz. Porque essa é a verdade. Esses dias de guerra provaram para mim o quanto o meu apartamento não me protege. O abrigo antibomba não nos protege. O povo de Israel provou na pele mais uma vez que as nossas casas não nos protegem. Não é isso. A proteção não é essa. A proteção é quando o Eterno estende sobre nós a tenda da sua paz. Essa é a proteção. Então, celebrar a festa dos tabernáculos é fazer uma peça de teatro que dura 7 dias. Você entender a fragilidade, a futilidade dos teus esforços humanos, que tudo isso é necessário, faz parte da vida, é aí dentro que você vive, mas é folha e ramo e coisa que se fizer forte demais, desmorona. O que te protege de verdade, o que te esconde de verdade, o que te abriga de verdade é a paz, é a presença, é a misericórdia, é a proteção do Eterno sobre nós. Vocês estão entendendo? E a gente, eu estava ouvindo um comentário de um rabino que eu gosto muito, que ele estava falando algo muito interessante. Estava dizendo assim: a gente, principalmente nesse mundo de agora, a gente vive meio que enfatuado por umas fábulas, né? A gente entra numas histórias assim, que mexem com a nossa imaginação, e a nossa mente fica manipulada por aquilo que a gente vê na mídia. A gente acaba acreditando em um monte de mentira, um monte de coisa, um monte de história que não tem nada a ver com a realidade. A gente fica tão entretido com o mundo físico em volta de nós, que a gente perde noção da realidade. Daí, festa dos tabernáculos é Deus te chamando para fora de todas essas circunstâncias e dizendo: filho, lembra que isso aqui é uns graveto de árvore e raminho de palmeira. Só. Todo o teu esforço, olha que lindo, olha em volta da tua casa, olha que lindo, mas todo o teu esforço, mano, tudo é graveto de árvore e raminho de palmeira. O que segura a gente, o que protege a gente, o que sustenta a gente, é exatamente aquilo que segurava e protegia e sustentava a gente no meio do deserto. Ainda é a nuvem, ainda é o fogo, ainda é o maná todo dia, ainda é. Só que agora você não vê, agora não é tão evidente, mas ainda é a mesma coisa. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa. Tem outra tradição judaica muito interessante que vocês leram ali junto comigo, que no versículo 40, no primeiro dia tomareis para vós os frutos de árvores formosas, ramos de palmeira, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor.
Então, isso aqui se chama Arbata Minim, as 7 espécies. E é uma tradição, na verdade, um mandamento para essa celebração, para essa festa, que todos os dias a gente pega esses 7 frutos da terra, tá? Um deles chama etrog, que é uma frutinha, parece um limão, chama cidra em português, mas parece um limão grandão assim. Aí a gente pega uma lulav, que é um ramo de palmeira grandão. A gente pega uma hadass, que em português chama murta, é um raminho. E aravá, que é um salgueiro. E você tem que juntar esses 4 elementos na mão e fazer uma teatralização simbólica diante de Deus. É uma parada meio estranha para quem nunca viu, mas é muito legal porque o simbolismo disso é muito profundo. Você pega esses 4 elementos na mão e sacode eles, move eles. Lembra como o sacerdote fazia oferta movida diante de Deus? Então a mesma história. Você mexe ele nas 6 direções. Você mexe ele para frente, mexe ele para trás, mexe ele para o lado, mexe ele para o outro, mexe ele para cima e mexe para baixo. Essas 4 elementos juntos. E a explicação judaica para isso é muito interessante, tá? Por que os 4 elementos? A cidra. Cidra, que é uma fruta, parece um limão. O judaísmo diz o seguinte: a cidra, você colhe ela na mão, fica ali junto contigo, porque ela tem gosto e tem cheiro. Vocês já ouviram isso antes? Não? Tá, então segura comigo que vai valer a pena no final, aguenta, tá? Ela tem gosto e tem cheiro. E isso é uma representação simbólica de quem tem uma vida de profundidade na palavra de Deus, que tem uma vida espiritual e que tem uma vida de atitudes exteriores, que tem uma vida de ações. Então, se você tem gosto e tem cheiro, você tem as 2 coisas. A tua vida, ela tem raízes espirituais e ela tem uma expressão externa. Todo mundo comigo? A próxima coisinha é a lulav, a palma. Na verdade, ela é uma folha de tamareira. A tamareira não tem cheiro, mas ela tem gosto. Quem já comeu tâmara aí? Não tem um gostinho bom? Ok? Então, a tâmara que tem gosto, mas não tem cheiro, ela representa quem tem uma vida espiritual, de busca, de mergulhar na palavra de Deus, mas que não tem muita atitude externa. Você não passa com aroma em lugar nenhum, você só tem o teu gostinho interno lá. Aí, a hadass, a murta, é um raminho que não tem nem sabor e nem gosto. Que não tem sabor, mas que tem cheiro. É quem tem uma vida super rasa na palavra de Deus, mas faz um monte de boas ações. Não tem desses também? Vive, né? O exterior está maravilhoso ali, você faz um monte de coisa boa, mas a tua vida espiritual não está enraizada em lugar nenhum. E a última delas, o salgueiro, não tem nem sabor e nem cheiro, ou seja, não tem nem atitudes externas e nem vida espiritual interna. Então, a tradição judaica diz uma coisa bonita, diz, esses são os 4 tipos de pessoas, 4 jeitos de viver a vida, certo? Você pode viver enraizado na palavra e em atitudes externas. Você pode ser meio eremita, ter só a palavra, só a vida espiritual e não ter nenhuma expressão externa. Você pode não ter nada da palavra, nada da expressão espiritual e ter só uma vida de boas ações, ou você pode não ter nenhum nem outro. Mas durante a festa dos tabernáculos, você junta os 4. Segura os 4 na mesma mão e sacode eles diante de Deus. Dentro da sukkah. Sabe por quê? Porque está todo mundo unido dentro da mesma temporalidade. Nós estamos todos unidos na mesma fragilidade da vida. A gente está todo mundo submisso. O sol nasce para o justo e para o injusto. A gente vive a mesma coisa. A gente passa pela mesma coisa. E todo mundo depende da graça do mesmo jeito. E eu ainda enxergo isso de um jeito talvez um pouco diferente, porque ao invés de representar 4 tipos diferentes de pessoas, eu acho que isso também representa 4 estações diferentes da nossa vida, 4 momentos. Porque tem aquele momento que você está firmaço na palavra, cheio de obras maravilhosas. Tem aquele outro momento que você está super firmaço na palavra, mas não está fazendo nada.
Está escondido lá dentro do quarto, estudando, lendo, orando, tentando descobrir para onde ir, o que fazer, que negócio é esse, sei lá eu. Tem aquele outro momento que você está fazendo tudo na mega atividade, mas por dentro você está morto, não tem nada mais. E daí tem aquele outro momento que não tem nem para fora e nem para dentro. A gente passa por essas 4 coisas, mas a verdade de Sukkot é que Deus junta essas 4 coisas, essas 4 etapas da nossa vida, esses 4 momentos, 4 estações diferentes. E Ele sacode a gente para cima, para baixo, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Tipo assim, na totalidade das direções, gente. Em tudo que é a experiência humana, tudo isso está dentro da Sukkah. Está tudo coberto, tudo protegido, tudo guardado pela proteção de Deus. Inclusive os dias de fraqueza, inclusive os dias que você não tem nem sabor e nem cheiro. Inclusive os dias de derrota, os dias que você não está bem, os dias que a coisa não está tão legal, você ainda está lá, tem que lembrar. Por isso que você vai para Sukkah e sacode o negócio, porque é um memorial, é uma marca para a tua memória. E a última coisa que eu quero mencionar nessa noite, que eu estou vendo que o nosso tempo está acabando, deixa eu tomar um golinho de água aqui, é que um dos elementos mais importantes da festa dos tabernáculos, justamente como o apóstolo estava falando, é a generosidade. Justo porque celebrar tabernáculos é celebrar a nossa dependência ao Eterno. Então a generosidade é uma expressão de que eu entendi que eu posso depender dele. Você entendeu? Eu entendi, eu dependo dele, tá tudo certo, tá aqui ó, eu dou com liberalidade, eu dou de maneira generosa, eu apresento as minhas ofertas, eu faço isso diante de Deus. E quando havia um templo em Jerusalém, essa aqui é a minha história preferida para contar como guia, na frente do Monte das Oliveiras. Quando a gente está lá no topo do Monte das Oliveiras, eu sempre peço um segundinho de licença para o pastor que está comigo para contar esta história que eu vou contar para vocês agora em particular. Então, todo mundo imagina que vocês estão lá no Monte das Oliveiras olhando para a cidade antiga de Jerusalém, tá? Imagina isso e daí ouve essa história. Isso. Enquanto havia um templo construído lá em cima do Monte Moriá, durante os dias da festa dos tabernáculos, as pessoas vinham com quantidades, gente, inimagináveis de ofertas. E as ofertas na época eram animais que eram sacrificados sobre o altar. E isso parece lindo e poético e maravilhoso, né? Tão bonito trazer essa oferta para o altar. Mas quando você tem um templo, está trazendo animais para sacrificar, a profissão mais mal cheirosa do mundo é o sacerdócio. Era uma parada difícil, porque eles tinham que oferecer os animais, era bagunçado, tinha sangue, tinha cinzas, as coisas eram queimadas no altar. Então, uma das ofertas, um dos elementos dessa oferta mais importantes eram as libações. As libações eram ofertas de água derramada. O povo descia as escadas até chegar no tanque de Siloé, enchia vasos, jarros de água, subia as escadas de volta, entregava os vasos nas mãos dos sacerdotes, e os sacerdotes derramavam aquela água sobre o altar. E por consequência eles limpavam, lavavam o altar. Mas aquela era uma oferta do povo. Por quê? Porque tabernáculos é celebrado justamente antes da época das chuvas em Israel. Então você tem que ir no reservatório de água da cidade. Gente, quando eu digo antes da época da chuva, numa cidade igual São Paulo, aqui chove o tempo inteiro. Quem vive aqui não tem noção do que eu estou dizendo. Tá? Em Israel chove pouquíssimo, chove durante mais ou menos 3 meses, por algumas semanas em cada um desses 3 meses, e depois passa 9 meses sem uma gota de chuva sobre a terra. Então você pensa, no final da estação seca, antes de começar a chover, o povo tem que ir até o reservatório de água da cidade e trazer quantidades absurdas de água como oferta para Deus. Porque é o finzinho do recurso, está quase acabando, está quase indo embora. Você vai lá, colhe aquela raspa do tacho que está lá e vem derramar essa raspa do tacho diante de Deus no altar. Só que a consequência desse negócio é que essa oferta é a que lava o altar. Essa oferta é a que tira os dejetos dos sacrifícios de ontem, que tira as cinzas
daquilo que ficou para trás e prepara o altar para todo o próximo ano. Inclusive, esse processo se chamava Simchat Beit HaShoevah, a alegria de tirar água. O povo fazia isso com dança, com cânticos, com instrumentos musicais, eles faziam tudo isso. Aí vocês lembram de Jesus na festa dos tabernáculos? Em João 7,38. Todo mundo conhece esse texto de cor e às vezes a gente não sabe posicioná-lo corretamente no que estava acontecendo em volta. João 7,38, isso aqui que eu amo contar para todos os grupos comigo lá do Monte das Oliveiras. Jesus está em Jerusalém, no templo, na festa dos tabernáculos. O povo está fazendo esse processo de trazer a água, derramar água diante do altar. A água está lavando o altar, tem esse cenário todo acontecendo. Aí de repente Jesus levanta e diz assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E aquele que crer em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então olha que coisa incrível o que Jesus estava ensinando aqui, cara. Ele estava dizendo: está vendo isso tudo que vocês estão vendo externalizado aqui? Na verdade isso é uma parábola para a realidade interna de vocês, é do teu interior. Essa água que você está vendo correr do altar, ela na verdade corre daqui de dentro. É do teu interior que corre um rio de água viva. A realidade de Sukkot não é só a tenda externa, não é só o sacrifício no templo, não é só a água derramada, ela é uma parábola. Toda essa história é uma parábola para como a gente vive, para a realidade do lado de dentro da nossa alma. Vocês estão comigo? A gente está num tempo, o último dia de Sukkot, quando termina Sukkot, e eu vou acabar dizendo isso. O último dia de Sukkot, hoje em dia, a gente celebra Simchat Torah, a alegria pela Torá. E no dia de Simchat Torah, uma das orações mais tradicionais do povo judeu, ela muda, tá? Eu vou tentar explicar isso aqui em um segundinho para vocês. Todos os dias de manhã, o povo judeu espalhado pelo mundo inteiro tem a sua vida litúrgica diante de Deus, e eles fazem uma oração que se chama Tfilat HaAmidah, a oração de estar de pé diante de Deus. E uma das coisas que se diz, depende se é verão ou inverno, se é tempo de seca ou tempo de chuva. E no dia de Simchat Torah é que define essa mudança. A gente começa a fazer a oração que se faz no tempo de chuva. E a gente bendiz a Deus por ser aquele que faz soprar o vento e faz descer as chuvas. Ok? A gente diz essa bênção que ele é Mashiva Ruach Umorid Ageshem. Só que o hebraico é tão profundo, tão profundo, tão profundo, que quando você entende as coisas em hebraico, tem várias camadas de significado dentro da mesma palavra, tá? Então, Mashiva Ruach é aquele que faz soprar o vento, em português, mas também é aquele que devolve o espírito. Aquele que faz um movimento espiritual voltar para o povo de Israel. Então, de repente, no dia de Simchat Torah, a gente agradece a Deus porque é Ele que devolve o espírito para o povo. Vocês estão comigo? E Morida Geshem, aquele que faz cair a chuva. A palavra Geshem, chuva, em hebraico, ela também está conectada com a palavra Gashmiut, que significa materialismo. Então a gente bendiz a Deus, porque chega um determinado momento do ano em que Ele muda a condição climática espiritual. Ele nos devolve o espírito e Ele faz cair o materialismo. O materialismo se torna menos importante a partir daquele momento. E o dia 7 de outubro de 2023 foi o dia de Simchat Torah. E eu digo para vocês, porque eu sei que vocês são um povo que ora por Israel, que algo está acontecendo em Israel. Ao longo desse ano, eu tenho visto na população de Israel, no povo que antes era secular, 100% secular, que não tinha nenhuma conexão com o eterno, nenhuma conexão com Deus, nada, não tinha nada a ver. De repente, está todo mundo
De repente, é engraçado que às vezes as pessoas eram tão seculares e elas estão se aproximando de Deus ainda meio tímidos assim. Aí você vai descobrindo que, o meu amigo também, e o vizinho também, e aquele outro também, e de repente todo mundo do escritório, está todo mundo voltando para Deus junto, de repente está todo mundo, de repente só aquela coisa de ir para a festa, de fazer um negócio, de viver a vida, de bababá, o materialismo de repente está caindo, e o espírito de repente está voltando, porque essa é a oração que mudou no dia 7 de outubro de 2023, a gente trocou a palavra da oração, a gente agora agradece a Deus, porque Ele é o que devolve o Espírito e faz cair a chuva, Ele é o que muda o clima espiritual e derruba o materialismo, o nosso apego a esse mundo aqui em volta. Então, para encorajar vocês que amam Israel, continuem orando por nós, algo está acontecendo naquela nação, algo está acontecendo lá, amém? Eu amo vocês. Muito obrigado. Gente, me sigam nas redes sociais, tá? Eu sou o Rodrigo in Israel no YouTube, no Instagram. Estou me dedicando bastante a ensinar tudo que eu sei, tudo que eu tenho por lá. Então, venham junto comigo, apóstolos. Muito, muito obrigado. Fica aqui. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos fazer uma coisa que fazemos sempre, mas hoje de uma forma diferente, porque como eu falei, a gente tem alguém aqui que representa a nação a qual a gente ama, pela qual a gente ora, e que tem um significado tremendo na nossa vida, porque embora exista uma distância física, nós estamos conectados, ligados espiritualmente. Em Israel tudo começou. Foi dali que o Senhor suscitou o nosso Pai na fé. É dali que vem a palavra de Deus para todos os povos da terra. Foi dali que o Senhor tirou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E também a palavra diz de forma apocalíptica que tudo vai terminar lá também. Então, nós queremos orar por você, Rodrigo, e orar pelo povo de Israel. Eu nem fiz essa oração no início da festa, sempre a gente faz essa oração no início, mas como eu sabia que você ia ministrar, deixei para o fim, para esse momento aqui, amém? Vamos orar, estenda as suas mãos para cá, estenda as suas mãos para a vida do Rodrigo, para a família dele, para todas as famílias de Israel. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse amor que o Senhor derramou no nosso coração, primeiramente pelo Senhor, porque nós te amamos, Deus vivo e todo-poderoso. Nós amamos ao teu Filho Jesus Cristo, nós amamos ao teu doce, maravilhoso e presente Espírito Santo em nossas vidas, e nós amamos também a tudo que o Senhor ama. Por isso amamos a Israel, por isso amamos a cidade de Jerusalém. E neste dia, Senhor, da festa dos tabernáculos, onde com alegria celebramos o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, nós mais uma vez clamamos para que o Senhor livre a Israel de todo o mal, para que o Senhor guarde Israel de todos os seus inimigos exteriores, mas que o Senhor também livre Israel dos seus inimigos interiores, que Israel seja livre da vaidade, da soberba, do orgulho, de depositar a força em si mesmo, de fazer justiça com as suas próprias mãos. Que Israel, meu Deus, possa ter o coração, os olhos e as mãos voltados para Ti, e possa esperar em Ti, como uma açúcar frágil e dependente do Teu cuidado, da Tua proteção. Israel, aguarde pelo seu socorro, porque o socorro de Israel vem do Senhor. Obrigado porque o Senhor é a paz daquele povo, o Senhor é a alegria deles, o Senhor é a proteção deles. Pelo que te pedimos, Pai, estende a sua mão forte e poderosa sobre todo o povo de Israel, não só aqueles que estão ali no território de Israel, no Oriente Médio,
mas sobre aqueles que estão dispersos por toda a terra, aqueles que já fazem parte dos outros povos e das outras nações, porque o Senhor tem abençoado as outras nações com a presença deste povo. Então que aonde eles estiverem, eles sejam guardados por Ti, eles sejam livres de todo o mal, da ira do maligno, da ira dos homens, sejam eles livres de todo o mal, de toda ação do pecado em suas vidas, em nome de Jesus. Que haja paz em Sião, que haja paz e prosperidade dentro dos muros e dos palácios da cidade santa, que haja paz para todo o teu povo Israel em toda a terra. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu querido.